falar da voz, rapaz, é um problema, hein? Olha, eu vou te dizer. Eu sou fã do Rodrigo. O Rodrigo ele tem uma característica que eu não consigo ter. Parece que eu não consigo aprender. Rodrigão engata na velocidade dele, ele faz 3 horas de balanço geral, que ele chega... Claro que sente também, né? É uma maratona. Ui, rapaz, quase que eu trupico aqui. Sai que tá amarrado. Seguinte situação. Rodrigão, como eu disse, ele consegue. Ele engata a velocidade dele, ele tem o ritmo dele e vai embora. E vai embora e chega bem na imensa, na massiva maioria das vezes. Eu não consigo. Eu chego no final aqui, parece que eu levei uma pé de pau. E aí a voz fica cansada. E aí a gente usando profissionalmente, é claro que a gente cansa a voz muito mais. Eu, sem brincadeira, saio daqui, eu preciso, enfim, eu tenho que adotar algumas estratégias para poder estar aqui no outro dia também, especialmente, né, no caso das férias do Rodrigo. Um dia ou outro, etc., tudo bem. Mas quando você faz por um prazo, né, bastante longo, como é o caso, agora são 2 semanas, quase que 2 semanas e meia, até que o Rodrigo volte agora no dia 2, olha, eu vou te dizer uma coisa, sai daqui, quieto, silêncio total, eu tenho um aparelhinho de inalação, para você ter uma ideia, para cuidar da voz. Vou fazendo inalação, por quê? Porque a prega vocal, né, a corda vocal, chamada assim de prega vocal, para a gente falar, ela fica batendo, ela vai batendo assim, ó. E aí, quando você fala muito, e eu falo meio rápido, né, então você tem a velocidade, ela vai ficando inflamada. Você vai usando, ela fica inflamada. E aí, ainda bem que tem o doutor Cristiano Carneiro, né, doutor? Ô, doutor Cristiano Carneiro, até estou precisando fazer uma visita lá. Quando posso, tem a grande Vanessa Pedrosa, que é uma fonoaudióloga extremamente capacitada, que é da Record TV, está lá em São Paulo, já cuidou de mim uma época, né? Até a dona Vanessa até me estudou uma época. Era muito legal. E aí você tem que adotar esses cuidados. Mas assim, esse é o nosso caso. Mas e você? Como é que você cuida da sua voz? Você está cuidando dela? Portanto, ó, preste atenção, porque são dicas importantes, né, para manter essa ferramenta funcionando bem. Primeira delas, você tem que estar atento aos sintomas como cansaço, ardor ou dor ao falhar. Às vezes a voz pode falhar também. Para a gente isso é, nossa, quando a voz está falhando, meu amigo, você fala, opa, eu já estou cansado. Enfim, então são 2 maneiras de utilizar. Por exemplo, o professor também utiliza profissionalmente. Né? Em sala de aula ele fala bastante. O radialista, o repórter, enfim, o apresentador. Então usa bastante. São 2 situações. Aquele uso, né, mais moderado ou o uso, como a gente aqui, que é na base da pancada. Vamos entender. O colégio onde nós estamos fica no bairro Higienópolis, em Bauru. Percebam que eu estou no corredor, fora da sala de aula. Mas se eu encostar perto da porta, eu já consigo ouvir tudo que a professora está explicando lá dentro. Tem várias revoltas, mostrando a insatisfação pós-independência. Os professores desse colégio enfrentam uma rotina puxada. São 6 aulas por dia de 50 minutos cada, ou 5 horas falando. Por aqui, a voz é a principal aliada no ensino. O governo brasileiro. São vários turnos, né? A gente sempre está ali em várias escolas. Aqui eu estou toda manhã e sempre usando muito a voz, né? A gente sempre lembra de um professor, é dele explicando. E ali usando muito a nossa comunicação, a nossa voz. Então, e dependendo às vezes da sala, né? A sala às vezes maior ou menor, vai mudando a amplitude, o que acaba forçando bastante a nossa voz. Chega em casa, a gente quer o máximo do silêncio, o máximo de falar baixinho. How many pens are there now, guys? Tem alguns professores, inclusive, que eles usam caixinha de som, assim, junto com eles, ou até usam o sistema de som da sala para evitar de cansar a voz, assim. É uma alternativa muito boa também, uma sala ampla, por exemplo, nessa sala aqui, que é bem grande, a gente precisa fazer que chegue a nossa voz a todo mundo, né? Então é bem importante que a gente use desses aparatos, essas coisas. E quando o tom muda, os alunos entendem o recado na hora. A sala geralmente fica um pouco com medo, assim, né? Porque geralmente ela aumenta a voz, ela fica brava e todo mundo, né, fica quieto por medo e tenta ouvir, né? Mas não são só os professores que têm na voz uma ferramenta de trabalho. Vendedores também contam com ela e o poder da persuasão para conquistar o cliente. Quando a voz não está boa, fica difícil vender. Tem que só mostrar que o cliente quer isso. Mesmo sem voz? Mesmo sem voz. Quer essa? Vai apontando. Você já ficou rouca? Tá rouca agora? Tô um pouco rouca. E aí você toma alguma coisa quando a voz vai embora? Eu tô tomando bastante água e também comi um pedaço assim de favo de mel.
Vê se ajuda. Ajuda um pouco. E é claro que você, como vendedora, também fica difícil atender os clientes, né? Sim, fica bem difícil. Quando a voz está daquele jeito, rouca, falhando, como é que fica o atendimento do cliente? Fica mais complicado, né? A gente tenta gesticular o quanto der, o melhor possível. A gesticulação. A gente tenta falar mais com o corpo do que com a voz, porque é complicado. A linguagem oral também nos identifica. A voz nos identifica, é a nossa identidade e isso é uma delícia quando a gente conversa com alguém e fala, nossa, você está encontrando a pessoa pela primeira vez, pela forma como ela se expressa e essa voz aparece, você já consegue identificar mais ou menos a personalidade, o jeitão daquela pessoa. Ou por telefone, se é uma pessoa que você conhece muito, fala, escuta, o que aconteceu? Você não está bem hoje, né? Ou, nossa, que legal, você está feliz. A gente identifica. Então, a nossa voz, ela expressa muito da gente. E isso é interessante. Quando você identifica que a sua voz não está conseguindo identificar você, isso é necessário. E é possível que a gente faça um trabalho, um cuidado para a nossa voz. Assim como a gente cuida do corpo e a gente faz exercícios, existem exercícios específicos que a gente pode aprimorar a nossa voz. Ao falarmos, diferentes estruturas do nosso corpo são requisitadas. Tudo começa no sistema respiratório. Para que a fala aconteça, é preciso do ar entrando nos pulmões, mas a produção de voz ocorre quando ele sai. O ar passa pelos músculos intercostais internos que promovem a saída em direção à laringe. A laringe, ela se ocupa de proteger o nosso pulmão. Então, ela tem uma função vital. E uma das habilidades ou funções que a gente desenvolveu ao longo dos anos foi a habilidade da voz, né? De produzir a voz, porque a gente é um animal que a gente se desenvolveu na nossa comunicação. E a voz é um instrumento da nossa fala. E o que acontece? Como que a nossa voz é produzida? Tem uma dobra de músculo dentro dessa cartilagem, se a gente colocar a mão no pescoço, vocês vão conseguir perceber, dentro dessa cartilagem tem uma dobra de músculo que ela se fecha quando a gente vai engolir alguma coisa para proteger o pulmão, se abre quando a gente está respirando e quando a gente tem a intenção de falar, essa dobra se aproxima, o ar que está saindo faz essa mucosa, né, que cobre essa dobra, começar a vibrar e produz o som maravilhoso da nossa voz. Então, é essa vibração dessas pregas vocais que produz o som da nossa voz. Por isso, a gente precisa de cuidado, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, é possível e é necessário a gente cuidar. Manter uma voz saudável requer cuidados importantes. É preciso estar atento a sintomas como cansaço, ardor, dor ao falar, falhas na voz, pigarro, rouquidão e mudanças de tom. Quando essa mucosa, acontece essa vibração com muito esforço, ela agride essa prega vocal. Essa prega vocal ela pode ficar inchada, pode ter lesões, nódulos, como se fossem calinhos, pode aparecer, tem diversos tipos de patologias que causam uma alteração na vibração dessa prega vocal e interferem na nossa voz. E a pergunta que não quer calar: o que posso fazer para cuidar desse recurso tão precioso? Eu preciso que o meu corpo esteja hidratado. Manter um corpo hidratado mantém melhor qualidade de voz. Ponto. Com relação aos profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, cantores, atores, vocês jornalistas, professores, alguns a voz mais artística, né? E tem a voz cantada e a voz dos atores, dos personagens, dos dubladores, ou a voz falada, como políticos, advogados e tantos outros vendedores que usam a voz frequentemente, né, como instrumento de trabalho. E o cuidado que esses profissionais precisam ter de modo especial. Então, assim como atletas que têm um cuidado com o corpo, esses profissionais podem e devem fazer cuidados e exercícios de aquecimento vocal, buscar uma ajuda profissional para cuidar melhor dessa voz.